compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos começando. Bom dia, Priscila. Está conectando o áudio ainda? Então, vamos lá, gente. Na semana passada, estávamos falando sobre a jornada de trabalho, falamos sobre a perda do dia, reflexo nas horas extras, controle de ponto, quadro de horários. Agora, nós vamos começar a falar... Só colocar para gente que eu estou entrando aqui. Nós vamos começar a falar sobre benefícios e auxílios. Priscila não está me ouvindo. Mais alguém? Vou mandar para ela. Então, vamos lá, gente. O que são esses benefícios e auxílios? Existem algumas estruturas que o trabalhador vai ter direito, tá? Algumas coisas que ele vai ter direito. Algumas garantidas pela Previdência, algumas não, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte. Vamos lá, vou pegar minha ferramenta. Então, escapou. De novo. Então, olha só. O primeiro cara que nós vamos falar aqui é o Vale Transporte. O Vale Transporte, ele é um benefício para o trabalhador? O que vocês acham, gente? Sim. Sim. É um benefício meio torto, né? Se a gente parar para pensar. Já que o trabalhador vai pagar uma parte dele. Mas vamos lá. O que é o Vale Transporte, gente? Vale Transporte é um auxílio que foi criado por essa lei aqui. Ninguém precisa se preocupar com o número de lei, tá, gente? Em 1985, que fala o seguinte: as empresas são obrigadas a fornecer um auxílio para o trabalhador que não tenha veículo próprio ou não vá utilizar o veículo próprio para se locomover até o local de trabalho. Então, a primeira parte da lei é o quê? Obrigatório para quem não tem veículo próprio ou não tem intenção de usar o veículo próprio. Não existe isso, então, gente, da empresa falar, eu pago, eu não pago. O que ela pode fazer é não contratar quem precisa de auxílio de Vale Transporte. Mas se ela contratou alguém que precisa, ela é obrigada a fornecer, tá? Aí tem as pegadinhas, né? Tem empresa que, junto com a documentação que você assina na hora de ser contratado, ela coloca ali junto um termo de recusa de Vale Transporte. Você assina e você está falando o que com esse termo? Que você não tem necessidade de Vale Transporte. Se você assinou, não é mais obrigatório para ela, tá, gente? Por isso eu reforço, nunca assinem nada sem ler. Ok? Importantíssimo isso, gente. Só que o Vale Transporte, ele não tem natureza salarial, ou seja, ele não faz parte do seu salário. Por que isso? Porque o custeio dele é dos dois. É uma parte do funcionário e uma parte da empresa. Isso significa também, gente, esse fato de não ter natureza salarial, que quando você for fazer o seu acerto, o valor do Vale Transporte não entra ali para você receber, tá? Ele não entra nos cálculos. Então, a pessoa faz esses cálculos lá, pensa, bom, eu tenho lá, salário, Vale Transporte, 13º,
significa que o seu vale transporte ele não vai entrar. Então, vamos colocar aqui, vale não entra, 2 pontos, no cálculo de férias, no cálculo de 13º, no acerto, certo? Então, ele não entra em nenhuma dessas situações. Vamos ver o que a gente chamou aqui. Tá. Então, isso aqui, gente, é muito importante a gente entender, porque se você não calcular corretamente, você vai esperar uma grana que não vai vir. Certo? Ah, Marcelo, mas é pouquinho. Gente, se você se programou achando que você ia ter esse pouquinho a mais e não tem, ele faz falta. Certo? Vou colocar a presença do lubricante aqui. Então, isso aqui, gente, é muito importante entender. Agora, como que eu calculo, né, o vale transporte? Olá! Então, vamos lá, olha só. O vale transporte ele vai ser calculado da seguinte maneira. Primeiro, a gente precisa saber o número de dias que a pessoa vai trabalhar no mês. Certo? Por quê? Eu preciso da vale transporte por dia de descanso? Gente, não, tem empresa que dá, tá, gente? Tem empresa que já calcula lá os 30, 31 dias. Mas ela não é obrigada a fornecer. Ela só é obrigada a fornecer para você o que vale transporte nos dias que você vai trabalhar. Beleza. Então, vamos imaginar, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa vai trabalhar 26 dias. Certo? Segundo, então, primeira etapa. A pessoa precisa de pelo menos 2 passos por dia. Afinal de contas, você precisa ir e você precisa voltar do trabalho. Você não vai ficar por lá. Então, por exemplo, 26 vezes 2 igual a 52. Então, essa pessoa, na verdade, vai precisar de 52 passes durante o dia. Terceiro passo. Verifica-se o valor do passo. Quanto está o ônibus aqui em Rio Preto, gente? Não faço ideia. 3,50. 3,50. Então, São José do Rio Preto, tá? 3,50. Só que tem um detalhe, gente. As empresas, elas conseguem fechar acordo e fazer mais barato isso aqui. Tem gente, tem empresa que consegue fechar até R$3. Certo? Então, vamos pegar aqui, vamos pegar 3,50. Vamos imaginar que a empresa não teve desconto nenhum. Então, o que eu vou fazer? Calcular. 3,50 vezes o número de passos que a pessoa precisa, que é 52 no nosso exemplo. Então, vamos calcular aqui, ó. Sobre a calculadora. R$3,50 vezes 52, então, R$182 de passo essa pessoa precisa. Agora, eu preciso ver o que é o funcionário que vai pagar e o que é o patrão que vai pagar.
Então, quinta etapa, salário do funcionário. Qual vai ser o salário do nosso amigo, gente? R$ 1.350. 1.350? Então, vamos lá. Por exemplo, então, 1.350. Então, sexta etapa, salário vezes 6%. Então, vamos lá. 1.350 vezes 6%, R$ 81 de desconto do salário do trabalhador. E aí, na sétima etapa, que é a parte do patrão, eu faço o quê? 182 menos 81. Quando dá isso aqui? R$ 101 para o patrão pagar. Então, gente, na verdade, o que acontece aqui? Quanto maior o seu salário, na verdade, menos sobra para o patrão pagar de vale transporte. É porque 6% de 1.350 é 81. 6% de 1.500 é mais, né? Então, gente, o vale transporte ele é calculado nessa estrutura aqui. Coisas importantes ainda sobre o vale transporte, só para a gente encerrar essa parte dele. A empresa não é obrigada a pagar vale transporte de outra cidade. Então, contratei lá o Caio vem, por exemplo, de Mirassol. Eu não sou obrigado a custear a passagem de Mirassol para Rio Preto. Eu sou obrigado a custear dentro de Rio Preto. Certo? O patrão pode custear fora, se ele quiser? Pode, ele não é obrigado. Mas ele pode, por exemplo, fazer como se ele trabalhasse aqui, esse 182. Sim, a parte de dentro de Rio Preto, que o trabalhador precisa, ele é obrigado. Aí o resto você coloca. O resto sai do bolso do funcionário. Eu já vi casos de funcionário acabar pedindo demissão porque não compensou para ele essa situação. Tá? Outro detalhe, gente. Eu posso ter carro e receber vale transporte? Posso, se eu não utilizar o carro para isso. Porém, se um dia está chovendo, eu vou com o carro e eu for pego usando meu carro, eu posso perder o vale transporte e eu posso ter que devolver para o patrão aquela outra parte. Tá? Outra coisa, gente, eu moro a 2 quarteirões da empresa, Marcelo, eu tenho direito a vale transporte? Não. Não. Eu acho que tem uma distância mínima. Tá? Cada cidade, essa distância mínima vai depender muito do tamanho da cidade, tá? Aqui em Rio Preto, eu sei que são mais de 3 quilômetros, eu acho, da empresa para você ter direito ao vale transporte. Por isso que a gente tem que entregar um dos documentos para contratação o comprovante de residência para o patrão justamente poder fazer essa medida, tá? Marcelo, como que ele vai saber certinho essa distância? Hoje a gente tem lá o Google Maps, ele joga ali o endereço e compara, né? E ele dá para você a distância, gente. Bem prático, bem fácil, tranquilo. Alguma pergunta sobre o vale transporte? Alguém quer falar alguma coisa? Então, sigamos com o nosso papo. Vamos falar agora, gente, de benefícios previdenciários. Certo? E antes de eu colocar aqui
o texto do slide, eu queria passar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabem o que é a previdência? A palavra previdência, vocês sabem o que é? Seria um plano que a gente paga? Sim, sim. Contribuição. Você já está pensando especificamente na previdência brasileira mesmo, né? Mas a palavra previdência, que ela vem antes disso, só para a gente começar a entender o porquê que funciona assim, tá? Ela é formada do prefixo pré, ou seja, antes, mais a palavra vidência, que nada mais é, gente. Ser vidente não tem nada de sobrenatural, tá? Um vidente não é alguém que vê o futuro. Um vidente é alguém que enxerga. Tá? A palavra vidência significa enxergar. O previdente é aquele que pensa e vê o futuro. Então, ver antes, enxergar antes é pensar ou enxergar o futuro. Tá? Então, já saber, gente, falar assim, vamos num vidente? Tá? Vamos, qualquer um de nós aqui enxerga, todos nós somos videntes, tá? Aquele cara que fala que vê o futuro, se ele for de verdade, ele é um previdente. Ok? Então, vamos lá, gente. Olha só. Então, qual que é a ideia da previdência? A ideia da previdência é o seguinte, é fazer uma, entre aspas, tá, gente? Uma poupança para que no futuro a gente tenha alguns benefícios. Dentre esses benefícios que a gente vai ver, a gente tem aqui, ó, salário família, salário maternidade, licença maternidade, auxílio doença, auxílio acidente. Olha quanta coisa. Aposentadoria. Dentro de aposentadoria, nós vamos colocar aqui, ó, por tempo de contribuição, idade, rural, invalidez, especial. E temos ainda um outro cara aqui, que é o benefício de prestação continuada. Ou tem muita gente que chama ele assim, ó, LOAS. Tá? Então, olha quanta coisa, gente, que está dentro aqui da Previdência e o pessoal acha que é só aposentar. Né? Então, gente, tudo isso aqui é protegido e é custeado e é mantido pela Previdência. No Brasil, a Previdência, então vamos fazer mais um textinho aqui embaixo. No Brasil, a Previdência Social é administrada por um órgão do governo federal chamado Instituto Nacional da Seguridade Social, que o pessoal carinhosamente chama de INSS. Marcelo, o que é o BPC mesmo? Benefício, deixa eu marcar aqui, de prestação continuada.
tá? Então, gente, só para essa parte aqui do DPC, isso não tem na apostila, eu só estou trazendo como um conhecimento que eu acho importante vocês terem, tá? Só vamos entender a diferença aqui. Aposentadoria por tempo de contribuição, gente, significa que você tem que ter contribuído durante um determinado número de prestações para poder aposentar. O pessoal fala, ah, é tempo de serviço, né? Não, é tempo de contribuição. Você pode não estar trabalhando e contribuir. Já vai contar o tempo para sua aposentadoria. Certo? Então, fica a dica aí. Quem puder, eventualmente. Eu sei que normalmente quem está desempregado não tem dinheiro para contribuir. Mas se puder, se tiver como, é melhor. Certo? Por idade, significa que você atingiu uma idade mínima para se aposentar. Até a reforma da Previdência, eu podia escolher aposentar por tempo de contribuição, por idade ou pela soma dos dois. Então, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, eu tinha lá, eu sou homem, eu tinha 35 anos de contribuição. Ou mulher, 30 anos de contribuição. O que acontecia, gente? Se eu não tivesse a idade para aposentar, eu já poderia aposentar mesmo assim. O que aconteceria é que eu ia perder um tanto do dinheiro. Por quê? Porque eu ainda não tenho a idade, eu só atingi um dos requisitos. Opção 2, eu podia atingir a idade para aposentar, mas eu não tinha o tempo de contribuição. Novamente, eu poderia aposentar, mas eu ia perder dinheiro. Para eu poder receber integral, eu tinha que ter tempo mais idade. Eu tinha que ter os dois. Agora, com a reforma, eu não posso mais ter um só, eu tenho que ter os dois. Tá? Aposentadoria rural é para aqueles que trabalham o quê? No campo. No campo. Tá? Invalidez é aquela situação em que a pessoa sofreu um acidente, uma doença, um acontecimento que vai impedi-la de trabalhar. Gente, é impedir, não é? Ah, eu aposentei por invalidez, agora eu vou procurar outro emprego. Tá? Eu sei que muita gente faz isso. Porém, se você for pego, você perde a aposentadoria por invalidez e você tem que devolver o que você recebeu. Tá? Você pode aposentar e trabalhar, desde que não seja na invalidez. Na invalidez, aposentou, parou. Temos a aposentadoria especial, que são para aqueles trabalhadores que têm alguma profissão que gera algum risco para eles de saúde, nós vamos ver mais para frente. E o LOAS é um benefício que foi criado, o BPC, para ajudar famílias em situação de extrema pobreza, gente. Tá? É um benefício que ele funciona da seguinte maneira. É para quem eventualmente não contribuiu com o INSS, ou seja, a pessoa nunca poderia aposentar, que a soma da renda familiar, então vamos imaginar o seguinte, uma família de, só para dar um exemplo, uma família de 4 pessoas. Então, deixa eu marcar aqui. A soma do salário dessas 4 pessoas não pode ser superior a um salário mínimo. Porque a renda, né, para você ter direito ao BPC, a renda per capita, ou seja, por cabeça na família, ela não pode ser maior do que 1/4 do salário mínimo. Ou seja, gente, é uma família que está numa situação bem pobre.
E aí essa família vai ter direito a um salário mínimo de auxílio. Existe um projeto de lei, é importante que vocês saibam disso, do governo atual, para que esse um salário mínimo seja reduzido para meio salário mínimo no BPC. Tira esse benefício, então. É quase a mesma coisa que fazer isso, né? Gente, o que me preocupa um pouco, porque esse é um tipo de benefício que ele é pago para pessoas que estão normalmente numa situação de vulnerabilidade extrema e normalmente só é pago para idosos. Gente, um idoso que já não tem aposentadoria, está ganhando menos de um quarto de salário mínimo por cabeça na casa. Mais meio salário mínimo não resolve a situação, gente. Tá? Isso é uma coisa meio complicada. Então, olha só, a Previdência é um plano de contribuição. E, lembra que eu falei, tipo uma poupança. Você desconta uma parcela do salário da pessoa. Então, quem vai pagar é o funcionário, para quando ele estiver incapacitado de trabalhar. Então, eu vou descontando todo mês um pouquinho. E aí, o dia que a pessoa não puder mais trabalhar, por qualquer uma daquelas situações ali que nós falamos, essa pessoa vai ter um auxílio. Quando terminar seu tempo de contribuição, isso vai ser revertido ao seu favor, na forma de pensão ou de aposentadoria. Pensão, se, por exemplo, eu vier a falecer e eu declarei a minha esposa como dependente, ela vai receber a minha pensão. Se eu não morrer, eu vou receber a aposentadoria. Então, quem vai receber a pensão não é você mesmo, tá, gente? Você vai receber a aposentadoria. A pensão é outra pessoa que recebe. Até aqui, sossegado, gente? Uhum. Professor, mas aquelas pessoas que são especiais, tipo, sei lá, autistas, síndrome de Down, eles também recebem esse LOAS, não recebem? Então, ele vai receber LOAS se a família for uma situação de vulnerabilidade extrema, né? Uma família de pobreza muito grande. Eu sei que existem desvios na lei, que é o quê? Pessoa que frauda a lei para receber. Infelizmente, no Brasil isso é muito comum, né? Por exemplo, os casos que a gente tem de pessoas que recebem a pensão por morte, né? E que não podem casar, certo? A mulher, que ela tem a pensão vitalícia por morte do marido, ela não pode casar de novo, senão ela perde. O que ela faz, muitas vezes, gente? Ela junta com outra pessoa, não casa para continuar recebendo. Só que, gente, esse dinheiro, normalmente, não é daquele dinheiro todo que a pessoa ajudou, porque vamos imaginar o seguinte, a pessoa calculou lá essa aposentadoria, gente, só para entender essa condição, ela é calculada para a gente receber durante uns 10, 20 anos, 15 anos mais ou menos. Só que a expectativa de vida aumentou. A pessoa vive 20, 25 anos a mais. Sabe o que acontece? A gente é que paga a pensão para essa outra pessoa. Então, a gente paga por essas coisas. Por isso que a gente tem que ficar em cima. Sim, algumas pessoas que têm, pode ser síndrome de Down, pode ser, ela pode receber o LOAS, mas a grande maioria acaba recebendo a aposentadoria por invalidez, se for um caso muito grave de Down. Tá? Hoje em dia também não é todo mundo, não. Porque hoje sabe-se que o Down, dependendo do grau, ele tem graus, ele pode trabalhar, não qualquer trabalho, óbvio, mas ele pode sim trabalhar. Assim como o autista. Existe todo um espectro autista, que o autista pode ou não trabalhar dependendo de onde ele se encaixa. Tá? Por exemplo, gente, o Messi, jogador de futebol, ele está dentro do espectro autista, ele é autista. Nossa, tá? não sabia, não. E é um dos maiores jogadores do mundo. Então, não quer dizer só porque a pessoa necessariamente tem, né, que ela vai se encaixar. Entendi. Tá? Na semana que vem, gente... Oi, pode falar. Não, não vou te interromper de novo, não. Não, pode Pode falar. continuar. Na Não, semana eu ia que perguntar. vem...
Pode falar, Tamires, vamos lá. Eu ia perguntar sobre aquele auxílio reclusão, não sei, que as pessoas presidiárias, né, a família recebe, sei lá, está incluso nesse da Previdência Social? Hoje ele é administrado pela Previdência Social, mas ele é anterior à Previdência. O auxílio reclusão ele foi criado em 1942, mais ou menos. Tá? A Previdência é de 1960 e pouco. O que acontece? Hoje ele é administrado, sim, pela Previdência, mas ele é anterior. Então, me cobra semana que vem, eu até explico como funciona essa questão do auxílio reclusão, que é diferente do que todo mundo pensa aí, tá? Não é qualquer preso que tem direito. Existem muitas regras para a pessoa ter direito ao auxílio reclusão, e já vou contar um segredo para vocês. Tem muito menos gente recebendo auxílio reclusão do que gente que recebe pensão por morte de forma irregular. Tá? Então, na verdade, a coisa é um pouquinho mais complicada no Brasil do que o pessoal gosta de falar por aí. Tá? Infelizmente, o nosso tempo hoje deu, eu não tenho como continuar. Tranquilo. Tá? Mas me cobra semana que vem que eu explico sobre isso. Se for algo que vocês queiram saber. Tá? Gente, muito obrigado pela participação de todos. Espero vocês semana que vem. Até lá. Obrigada. Tchau, tchau.